pregar está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 1. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, na interpretação da Tua palavra, que Teu Espírito Santo tenha total liberdade para, mais uma vez, nos iluminar acerca das Suas Escrituras, e que o Senhor, meu Deus, venha falar conosco, que o Senhor venha nos despertar, mais uma vez, Pai, nesta oportunidade que o Senhor está nos concedendo, Pai. Nós te agradecemos por tudo desde já, em nome de Jesus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor: a pesca maravilhosa dos primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de pregar, disse a Simão: faze-te ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes na rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E depois disse-lhe Jesus: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, esse é um texto em que o Senhor Jesus Cristo mais uma vez manifesta o seu poder sobrenatural e realiza um grande milagre. Desta vez ali, do lago de Genezaré, que era conhecido também por o Mar da Galileia. Depois que o Senhor havia expulsado um demônio na vida do certo jovem e curado também a sogra de Pedro, que estava ali numa grande febre. E depois o Senhor continuou expulsando demônios e seguindo para a região da Galileia. E chegando naquele lugar, a Bíblia nos fala, que no capítulo 5, que a multidão estava mais uma vez ali o apertando para ouvir a palavra de Deus. E aqui, queridos, quando nós olhamos o Senhor, mais uma vez estava diante daquela multidão. E aqui no versículo 3, quando diz que ele, entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu que ele afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Meus amados irmãos, um exemplo também de Mateus capítulo 13, do verso 1 ao 29, nós encontramos também uma narrativa bíblica em que o Senhor Jesus Cristo estava ali, ensinando também de um barco, e aproveitando aquele cenário geográfico para ali pregar o Evangelho do Reino de Deus. E aqui, meus queridos, além dessa pesca maravilhosa, além da escolha dos primeiros discípulos, eu quero também enfatizar nesta noite algumas verdades para a nossa missão desta noite, para a edificação da nossa fé. Amém, igreja? E quando nós olhamos para esse versículo 3, quando o Senhor, ele resolveu então entrar no barco de Simão Pedro, e ali ele começou daquele barco, afastado um pouquinho da margem da praia, no lago de Genezaré, começou a pregar para aquela multidão. Nós sabemos que o Evangelho do Senhor
E o Senhor também estava ali naquele momento, amados, ensinando também, num barco. E aquela multidão que estava também na beira da praia, ali era o templo, e o barco era o púlpito, em que o Filho de Deus ensinava acerca do Evangelho da graça de Deus. Então, meus queridos, essa é a primeira lição que nesta noite o Senhor está aqui trazendo para eu e para você, igreja. Que nós, independentemente do lugar, aonde nós estivermos, se o Senhor nos permitir, se Ele nos conceder uma oportunidade, assim também nós devemos fazer, igreja. Pregar o Evangelho, porque para isso nós somos chamados. O Senhor chamou cada um de nós, não para ficarmos entre quatro paredes, não para ficarmos acomodados, sentados no banco, mas para que em um momento ou outro das nossas vidas, nós preguemos o Evangelho da graça de Deus. E assim o Senhor Jesus Cristo Ele nos mostra aqui, através desse momento em que Ele teve a oportunidade. Ele aproveitou aquele cenário geográfico. Será que nós também teríamos coragem de aproveitar um local pouco provável para pregarmos o Evangelho? Assim, por exemplo,